pela Rede Menorá. Programa Pão da Vida. Diretamente dos estúdios de Lauro de Freitas, Bahia. Disse Jesus: Eu sou o pão da vida. Eu vim do céu. Programa Pão da Vida. Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um programa Pão da Vida. Programa Pão da Vida vinculado à Rádio e TV Menorá. Uma ótima noite a cada um de vocês. Vamos saudar a nossa equipe. Boa noite, Adilene. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos. Boa noite, Levi. Boa noite, Adilene. Boa noite, Jefferson. Boa noite para todos os nossos ouvintes. É isso aí, então seja muito bem-vindo à nossa programação. Ótima noite, que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos agora para o nosso primeiro bloco de intervalo e já voltamos com muito mais edificação. Sabe aquele lugar onde você encontra tudo o que precisa para o dia a dia? Mantimentos, carnes, frutas e verduras fresquinhas. Mercado Pereira, de Faxinal, é a extensão da sua casa. Rua Antônio Garcia da Costa, número 143, em Faxinal, Paraná. Se preferir, faça sua encomenda pelo fone 43999-220243. Mercado Pereira, de Faxinal, porque a nossa casa é a sua casa. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, postes de alambrado, tudo para sua construção começa aqui. Mais informações 035-3441-5700 ou 99848-9156. Vem até nós, na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL, o melhor para sua construção é aqui. A maneira que nos vestimos diz muito ao nosso respeito. Maria Schmitz Uniformes Femininos cria o melhor para representar você, seu trabalho e sua empresa, com peças elegantes e confortáveis que te ajudarão nessa caminhada de sucesso. Jalecos, camisetas, camisa social, calças, blazers e muito mais. Faça já sua encomenda. 48991466722. Maria Schmitz Uniformes Femininos, porque você merece. A criação de animais em confinamento tem crescido ano após ano. O mercado consumidor tem ficado cada dia mais exigente quanto à qualidade da carne. É necessário planejamento para ter um maior rendimento. Verp Agropecuária trabalha com compra, venda e engorda de animais em confinamento. Entre em contato 559-9978-2935. Verp Agropecuária, parceiro em todos os momentos. Cheirinho bom, tão macio, tão gostoso, é Agu de Bolo. Aqui é a parada certa para fazer o seu lanche, com bolos caseiros e salgados de dar água na boca. Venha nos visitar na Rua B5, número 6, Conjunto Valadares, no bairro Santa Maria, em Aracaju. Fone 79996622066. Cheirinho bom, tão macio, tão gostoso, é Agu de Bolos. Está em busca do loiro do liso dos sonhos? Somente quem é especialista em mechas e progressiva consegue alcançar o cabelo perfeito. Estúdio Fran Santos. Temos também corte, coloração, depilação e design de sobrancelhas. Agende seu horário. 559-9127-0026. Avenida Borges de Medeiros, 145, Centro, em Júlio de Castilhos. Estúdio Fran Santos. Realizando sonhos e realçando sua beleza. A melhor programação da web você encontra aqui. O ritmo da vida de hoje deixa o homem cada vez mais ansioso. São muitas as preocupações que ocupam a nossa mente durante um dia. Porém, Deus tem a solução. Ele pode livrar-nos da ansiedade. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 6,
está escrito: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém o quê? Qual o segredo para livrar-se da ansiedade e viver em plena paz? Entre em contato conosco pelo site editoraventosul.com.br. Descubra o segredo para sair da ansiedade e desfrutar a paz constante. CD Livre-se da Ansiedade. Quem sintoniza não muda. Tá demais! Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre. A música que você gosta. CD Educação Infantil. Todos sabem o quanto é difícil educar uma criança. É por isso que em Deuteronômio 6, Deus disse: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. As crianças só obedecerão a Cristo depois que aprenderem a obedecer aos pais. Por isso, a obediência é algo que começa no lar. Adquira agora o seu CD em nossa loja, editoraventosul.com.br. Quem semeia boas sementes nos filhos, colhe bons frutos. Aplicativo Pão de Judá. Como desenvolver sua espiritualidade em tempos difíceis? O aplicativo Pão de Judá é a solução. TV, rádio, orações, artigos, cultos ao vivo e muito mais para você ser edificado espiritualmente. Aplicativo Pão de Judá, o portal móvel da sua edificação espiritual, disponível em Android e iOS. Rádio Menorá, operando para você melhorar. A número 1 na internet e no seu rádio.
Estamos de volta com a nossa programação e hoje, segunda-feira, temos a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, para compartilhar um pouco aí sobre a nossa dica mensal. E já estamos aí com a presença do ministro da Palavra, o Sérgio Alves, e também da Suziane Alcântara, de Maceió, Alagoas. Vamos saudar os nossos convidados. Boa noite, ministro. Boa noite, Jefferson, Adeline, Levi, Suziane aqui e a audiência do programa também, né? Deus abençoe a todos. Boa noite, Suzy. Boa noite a todos os ouvintes do programa. Mais uma oportunidade aqui, né? Agradeço o convite de estar aqui com vocês. Que o Senhor possa falar muito conosco essa noite, em nome de Jesus. É isso aí, né? Mas, ministro, para iniciar esse bate-papo, esse compartilhar aí, que hoje nós temos aí esse mês inteiro, né? O nosso livro aí, A Obra Única de Deus. Né? E para aqueles, né, que estão chegando agora, talvez cheguem nesse vídeo aí, não sabe, né? O ministro compartilha pra gente aí o que é a obra única de Deus. Se nós olharmos para Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 e até o 28, Deus explica o que é a obra única de Deus. Ele disse: façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança. E aí então Deus queria, de dentro do homem, estabelecer um reino na terra. Isso não ocorreu porque o homem transgrediu o mandamento, porque tinha livre vontade. Então, a obra única de Deus não seria frustrada porque o homem errou, porque Deus iria completar, né? Aquele que é fiel, né, como Deus é, ele vai completar a boa obra. E essa boa obra que Deus chama é estabelecer um reino para Deus na terra, eterno. Aí o homem caiu em pecado. Mas a obra única de Deus continua. Então Deus levou alguns 1000 anos aí, né? Mostrou que o homem era um pecador. Durante 4000 anos, Deus ficou mostrando para o homem que ele era um pecador, mas não salvava o homem ainda. Mas muitos creram em Deus, mesmo ouvindo que eram pecadores. E quando veio Jesus, o Senhor estava retomando a consumação do seu plano e estava dando seguimento ao seu plano. E certa vez Jesus ouviu da igreja dele, na época em que ele estava na terra, os seus discípulos perguntaram: mestre, que faremos para fazer as obras de Deus? E ele disse: a obra de Deus é, ele não botou o S, o artigo estava no singular, a obra de Deus é que vocês creiam que eu sou o Redentor de todos vocês e que eu vim de Deus. Isto é a obra. Creia. Então, no momento que uma pessoa que é chamada por Cristo para o reino crer nele, a obra está pronta. A obra está consumada. Se você perceber, por que a obra não está pronta? Porque o reino de Deus está sendo edificado dentro das pessoas e não fora das pessoas. É importante que a gente lembre disso. Então, por que a obra não está pronta dentro de Deus, dentro de nós? Porque nós não somos obedientes ao que conhecemos. Mas Deus disse que é infalível a construção e edificação e o estabelecimento do governo divino dentro de cada homem chamado. Ninguém escapa. Até o final das trevas exteriores, o final do milênio, todos estarão prontos para entrarem na Nova Jerusalém como esposa idônea, auxiliadora idônea de Deus. E aí então a obra que Deus profetizou em Gênesis vai estar completamente pronta, eternamente.
Então, Deus será o nosso cabeça e nós seremos o seu corpo para sempre. Fiz um resumo aqui do que é a obra única de Deus. É isso aí, né? Então, né, aqueles Agora, que tem muitos detalhes nesse inteirinho aí que vocês podem perguntar, né? Exatamente, né? E também, né, deixar para quem quiser ler o livro aí, né, aproveitar e saber mais um pouco, porque tem bastante detalhes aí sobre, né, essa obra única de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco aí sobre o capítulo 4, né? E temos aqui já uma pergunta aqui que diz: como podemos viver a realidade espiritual da obra do Senhor, sem partidarismo nem contendas? Da forma seguinte. Existe uma verdade única, que é as palavras que veio de Deus para o homem. E essa verdade está concentrada num livro que tem num compêndio que tem 66 livros. Então, a Bíblia é a verdade. A Bíblia fala da pessoa de Deus, que é o único verdadeiro Criador do céu e da terra. Então, tudo que ele fala é a verdade. No momento que Deus chama homens pecadores e restaura o espírito deles e passa a iniciar a restaurar sua alma, então, todo o momento que você, qualquer pessoa chamada por Deus, praticar sem questionamento, sem pergunta, o que Deus diz que é para fazer, você tem a realidade espiritual manifesta, dentro e fora de você. Então, a realidade espiritual só aparece interna e externamente quando os cristãos praticam as ordenanças da verdade. Então, só a verdade, quando obedecida pelas almas, produzem a realidade divina na Terra. Isso, é isso aí. Olha só, né? Então é isso aí. Oi? Suziane? Sim. Uma pergunta também eu tenho aqui, né? Que é sobre esse capítulo 4, ele começa falando justamente sobre divisão, né? Que o apóstolo Paulo, uma das maiores preocupações dele foi justamente combater a divisão na igreja. Tanto que se a gente olhar aqui no início aqui do livro, parece um quebra-cabeça, né? Na verdade é um quebra-cabeça com várias partezinhas, assim, né? Mostrando que essa obra única, ela está dividida em várias partes. E a preocupação maior do apóstolo Paulo foi justamente acabar com essa divisão. Aí vem a pergunta: como o Espírito Santo hoje está trabalhando para que essa divisão ela caia por terra? Bom, ele nunca parou de trabalhar para eliminar a divisão. O que é a divisão? São pessoas que têm duas visões, tá? Então, ora age numa, a hora age noutra. Quais são as visões que o homem tem? São duas visões, o bem e o mal. Então, eles passam a julgar todas as coisas que olham e que sentem e que enxergam, que vê e que experienciam. O homem com duas visões é uma cabeça que é da carne, uma cabeça de Satanás, que tem a visão do bem, tem a visão do mal. Então, esse homem está dividido, né? Então, como a divisão não subsiste e se autodestrói, foi o que aconteceu com o Império das Trevas. Todos estão condenados ao lago de fogo por causa dessa divisão, né? Porque Satanás quis ser Deus e era um ser criado. Um ser criado não pode ser Deus. Então ele tinha uma visão diferente da de Deus. E ele então foi julgado por causa dessa visão. Então ele passou para a terra com esta visão do bem e do mal. Então, só que não era Deus,
Porque só Deus pode usar o bem e o mal e sabe o que é o bem e o que é o mal. Só Deus sabe. Nem homem, nem Satanás, nem demônio, ninguém pode usar o que é certo, o que é errado. Ninguém, nenhum homem tem condições de fazer isso. Por isso que Deus proibiu a árvore do conhecimento. Né? Então, quando você vai eliminar a divisão, é porque tu vai entrar na unidade universal que é Deus. Amém? Nós temos que falar depois dos comerciais. É isso aí, depois dos comerciais a gente volta continuando aí sobre a divisão. Pois agora nós vamos aí para o nosso intervalo e já estaremos de volta. Pra espalhar sorrisos por aí. É no Ponto do Açaí. No Ponto do Açaí tem açaí no copo, milkshake, buffet de sorvete, monte do seu jeito e transborde de alegria. Uma loja ampla esperando por você e seus amigos. Avenida Assis Brasil, número 500, Centro de Arroio do Sal. Peça seu delivery. Fone WhatsApp 0519-9180-247. Pra espalhar sorrisos por aí. É no Ponto do Açaí. Jumar Modas, roupas femininas da melhor qualidade com o melhor preço. Temos do tamanho PP ao plus size, blusas, vestidos, shorts, calças jeans e muito mais. Agora em novo endereço, Rua Paissandu 264, bairro Vila Nova, em Panambi. Venha nos visitar. Contato fone 55991885320. Acesse nosso Facebook e conheça as novidades. Jumar Modas, o estilo que faz a moda. A família é uma instituição divina. Assim como em nossas empresas, precisamos da bênção de Deus em nossos lares, no casamento, com os filhos, nas finanças, uma vida espiritual com a bênção completa de Deus. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Família FS, investindo no reino de Deus. O que você está buscando? Te ajudo a encontrar o imóvel ideal para morar com sua família, seu apartamento de férias à beira-mar ou o local ideal para seu negócio ser bem-sucedido. Casas, apartamentos, terrenos, salas comerciais e muito mais em Laguna e região. Agende sua visita. 48 991 83 44 73. Carlos Alberto Remor, corretor de imóveis. Me chama agora no WhatsApp e venha realizar seu sonho na praia. RS Gás, revendedor autorizado Ultragás. Há mais de 10 anos energizando as famílias e os negócios em Canela e Gramado. Já sabe da novidade? Nossa loja em Gramado conta com um sistema de autoatendimento 24 horas. Na Avenida das Hortênsias, 4121. Em Canela estamos na Rua Batista Luzardo 255. Faça seu pedido. 54991776581. Ultragás, somando energias para transformar vidas. Durante a vida, o homem enfrenta vários momentos de tensão que danificam a sua alma, deixando as emoções feridas e a mente perturbada. O Criador tem o bálsamo para curar essas feridas da alma humana. As mensagens, orações e músicas do CD Cura de Memórias falarão diretamente ao seu coração, trazendo a paz e o descanso que você tanto procura. Adquira agora o seu CD. Acesse editoraventosul.com.br. CD Cura de Memórias. Quem sintoniza não muda. Busquei entre a terra corações para me servir. Tá demais! A música que você gosta. Pode ajudar o portal da sua nutrição espiritual. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. A Coletânea Apostólica reúne as mensagens liberadas pelo Ministério da Palavra a cada mês.
São mensagens, orações e louvores para a sua edificação espiritual. Acesse a nossa loja editoraventosul.com.br. Adquira agora a sua coletânea apostólica. A Editora Vento Sul tem a missão de contribuir para uma melhor qualidade de vida, através do desenvolvimento espiritual das pessoas. Nosso acervo conta com temas desde autoajuda a profundos estudos espirituais, disponíveis em livros, CDs, DVDs e downloads. Acesse editoraventosul.com.br. Editora Vento Sul, levando vida para você. Quem tá ligado aqui? 24 horas com você. 24 horas no ar. Para você que busca qualidade em produtos e serviços, temos uma dica imperdível. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code exibido na tela e descubra ofertas incríveis com descontos e condições exclusivas trazidas pelos nossos apoiadores. Aproveite e garanta agora as melhores vantagens. É isso aí, então não perca tempo, aponte aí a câmera do seu celular para o QR Code que está sempre sendo exibido aí na tela e vá aproveitar aí essas vantagens e essas ofertas exclusivas aí pelos nossos apoiadores. E se você também quer ser um apoiador aí, quer divulgar seus produtos e serviços, entre em contato com a TV Menorá. Vou passar para vocês agora o telefone, que é o DDD 11 95 310 7077. Repetindo, DDD 11 95 310 7077.
É isso aí, recadinho para vocês. Mas nós estamos aí com a participação do Ministro da Palavra e da Suziane Alcântara para compartilhar um pouco aí sobre a nossa dica mensal, que é o livro A Obra Única de Deus. E estávamos aí, antes do intervalo, falando aí sobre a divisão que o ministro estava concluindo aí, né? Então, Suzy, fala novamente aí para poder o ministro concluir, né, a pergunta aí que tu fez para ele, por favor. Esse capítulo 4 inicia falando sobre divisão, né? E o apóstolo Paulo, ele sempre teve a preocupação inicial de combater a divisão na igreja, porque era um atrapalho. Então, hoje, qual a estratégia que o Espírito usa para acabar com essa divisão? Sendo que a gente vê tantas divisões hoje, o cristianismo hoje está dividido em várias partes. Então, como é a estratégia que o Espírito Santo hoje atua para poder acabar com essa divisão na igreja? Nós sabemos que, como a cabeça da igreja é uma só, a verdade é uma só, o que o Espírito Santo está obrando hoje no coração de todos os crentes para fazer essa unidade no Espírito e na fé? A unidade no Espírito já está pronta. Na verdade, quando a gente nasce da água do Espírito, a unidade no Espírito está consumada. Mas agora, a unidade na fé é diferente, porque dentro de nós temos um elemento chamado velho homem, que é constituído pelo bem e pelo mal. Então ele tem conceitos que é bom e tem conceitos do que é mal. Só que não é Deus que está dizendo o que é bom, o que é mal, é ele. Entende? Satanás, que está na nossa carne, que é o conteúdo do velho homem, ele está usando o lugar de Deus para dizer o que é certo, o que é errado, o que é melhor, o que é bom para você. Então a nossa cabeça é formada pela divisão. Então cada vez que eu vou falar contigo, você me contraria, nós estamos divididos. Cada vez que eu falo uma coisa para te entender e você entende diferente, nós estamos divididos. Se você não faz do jeito que eu gosto e quero, nós estamos divididos. Se eu prego uma palavra e você entende de outra maneira, estamos divididos. O que é isso? A nossa cabeça não é a cabeça de Cristo. Esse é o problema. A nossa cabeça é a cabeça do velho homem, ainda, que está dividida. Essa está dividida. Deus não tem divisão. Deus é um bloco, uma unidade só. Então, o que Deus oferece na igreja para operar uma unidade na fé? A palavra de Deus, a verdade. Então, sempre que o Espírito Santo leva as pessoas a uma consagração perfeita e completa, a tendência, à medida que vai passando os dias daquela consagração, aquela pessoa passa a receber iluminação para a compreensão da verdade. E essa compreensão contínua e crescente da verdade, por causa da consagração prática boa, bom nível, faz com que ele comece a enxergar seus defeitos, seus enganos, suas mentiras, suas concepções errôneas. Ele começa a ver que ele está errado, que ele tem ideias erradas, que ele estava iludido, que ele estava na ignorância. Então, isso chama-se iluminação da mente. Quem é que faz isso dentro de nós? Então, o Espírito Santo vai lá na nossa mente, pega a palavra e abre o versículo para te entender, conforme Deus entende e como é a verdade. Entende? Então, a partir daquele ponto, todas as pessoas que estão com o mesmo nível de desenvolvimento espiritual que eu estou, nós passamos a ter uma unidade, porque nós cremos na mesma palavra, pensamos do mesmo jeito, sentimos do mesmo jeito e vamos fazer as coisas do mesmo jeito. Nós temos os mesmos interesses, temos o mesmo investimento, temos as mesmas preocupações. Isso nos une. A verdade nos une. Então, é por isso que esta igreja, eu digo, seguido nas mensagens, que se tem um lugar no mundo que você tem probabilidade de ser um vencedor, é esta igreja. Porque eu não conheço nenhuma outra. Se eu conhecesse, eu ia procurar eles, porque eles pensam que nem a gente. Agora,
Claro que tem aqui muita desobediência, muito pecador, e que tem pessoas que conhecem a verdade e não praticam porque não quer, porque gosta do mundo, porque gosta de si mesmo. Isso é verdade. Mas ele está no lugar certo. E se ele está acessando a mesa do Senhor e está consagrando, ele vai mudar de ideia daqui a pouco. Ele tem que só perseverar na doutrina, como é o conselho de Atos 2,42. Então o apóstolo Paulo trabalhava a palavra para as pessoas se unirem, que nem nós estamos fazendo aqui. Então, qual é a coisa mais importante dessa igreja? É a palavra. Qual é o centro dessa igreja? É Cristo, que é a palavra. Cristo é a palavra. Então, o que é a nossa preocupação? Sempre levar para você a palavra, o dia inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro, palavra, só palavra. As pessoas dizem assim, não tem outra coisa para falar? Eu digo, não tem mesmo, porque a coisa mais importante e única da igreja é a palavra. A palavra é Cristo, Cristo é cruz. Entende? Então, a pergunta para acabar com a divisão é essa aí. Temos que incentivar os nossos irmãos a ir para a palavra. E cada vez conhecer mais a palavra, porque o Espírito Santo vai abrir o entendimento para a gente mudar. Então, quem convence que eu estou errado não é o meu irmão, é a palavra. Então, quem não medita na palavra, quem não se consagra, esse está frito. Nesta era, acho que não vinga. Eu ia falar um pouco, fugindo assim um pouco da obra única de Deus, né? Mas acho que está tudo junto. A respeito do culto mundial ontem, né? Que foi falado ali, Deus trouxe um assunto falando sobre dízimos, né? E eu tenho pensado muito sobre, né? Isso que eu vou falar agora, que como nós estamos ainda vivendo muito no secular, vivendo muito no mundo e esquecendo, né, as coisas de Deus. Nós estamos, na verdade, acho que sem realidade dos tempos que nós estamos vivendo, né? Porque nós estamos prestes a ver, né, a segunda vinda de Cristo e não há uma preocupação assim, nossa, né? Eu digo assim em geral mesmo, porque o mundo ainda nos fascina. Como que a gente, né, tem que... Como vencer, né, essas fortalezas, essas durezas, através disso que tu falou agora, né, irmão? Assim, do jejum, né, da consagração, porque não tem como Deus mudar uma mente se não for através da palavra, né? Não tem. Então, é isso. Eu tenho pensado muito nisso mesmo, assim, em relação a isso, porque o mundo, né, tá terrível, né? E para todo lugar que tu olha, não tem Jesus, né? Não tem Cristo. Satanás já está operando em todo o sistema, né? Eu trabalho no secular e eu vejo assim, tantas coisas. E nós, como cristãos, né, a gente só precisa levar, né, Cristo para as pessoas, né? Se a gente está no mundo, é para isso, levar Cristo para as pessoas e pegar aquilo que a gente ganha e trazer para a igreja, né? Para investir no reino. E ainda há uma dureza muito grande no nosso coração em relação aos dízimos e ofertas. E ali eu creio que entra aquela palavra, né, que Deus ele vai mostrar a aqueles que servem, aqueles que não servem, né? Sim. Veja, o maior símbolo de avareza no Novo Testamento foi Judas. E a consequência foi terrível, né? Porque ele amava o dinheiro, né? Ele traiu Jesus, ele vendeu Jesus por dinheiro. Então, se a coisa mais preciosa é o Salvador e o Senhor, é o Filho de Deus, ele vendeu por 30 moedas de prata, é porque ele amava demais o dinheiro. Isso é a raiz de todos os males. Veja que Pedro negou Jesus, mas ele se recuperou e foi reintegrado. E Pedro teve também a palavra de Jesus naquela parte onde ele negou. Dizia, Pedro, tu vai fazer isso, então é melhor tu te arrepender agora que tu não vai passar por isso. Mas ele não quis. Judas também. Judas ouviu Jesus dizer, faz logo o que tu veio fazer. E ele devia ter se arrependido naquele momento. Também não se arrependeu.
Só que depois que ele vendeu Jesus, entrou um demônio nele, na consciência dele, e foi tão hostil e tão rígido que fez ele se matar. Então veja como Satanás age. Primeiro te incentiva a errar. Depois ele entra para te destruir com a acusação. E ele não suportou psicologicamente a pressão do diabo. A sua consciência começou a agir e exigiu que ele se matasse. Então veja bem que perigo a consciência do homem. Né? A consciência de uma pessoa, ela pode acabar com uma pessoa. Então ele viveu com Jesus, porque a consciência é uma faculdade do espírito, né? Deus vem ali mostrar para aquela alma que ela fez algo horrendo, que traiu o Filho de Deus, vendeu o Filho de Deus. Ele não suportou tamanha revelação do que ele tinha feito, o mal que ele tinha produzido ali. Ele não conseguiu se perdoar. Então ele achou melhor a morte do que viver. Misericórdia. Então o amor do dinheiro é o raiz de todos os males mesmo. E agora Deus vai trabalhar essa área na vida da igreja. Quem é fiel vai ser bênção, quem não é fiel vai ser tratado. E é isso, né? Porque a gente vê assim, na grande tribulação, Deus me livre de ficar, mas Deus é que sabe. E assim, eu sempre falo, né, que eu tô falando assim, que a gente compartilha, né? Muitas vezes a gente não tem realidade disso, né? Dos dízimos, das ofertas, daquilo que Deus já nos mandou, já nos ordenou. E ali a gente vai ver, né? Quando Deus ele começar a nos julgar, porque o julgamento, né, do Senhor já começou. E tu vê que mesmo assim Deus ainda nos dá, né? Deus não deixa a gente passar por nenhuma privação, nenhuma necessidade. Deus ainda está nos suprindo. Mas vai ter um momento que Deus ele vai fechar a torneira, né? Então, e Deus tem nos avisado, né, irmão? Deus tem nos avisado através de mensagens agora, mensagens atuais e também mensagens que já passaram, né? Só a gente pegar os CDs lá, dízimos e ofertas, mensagens que são, né, que já passaram, já tem tanto tempo, quanto o Senhor já falou conosco a esse respeito. E eu creio que a igreja de Corinto também viveu isso, né, irmão? A igreja viveu isso, sim. E quando Deus começa a falar nas mensagens de edificação, é um sinal de que ele vai trabalhar aquela área. Né? É um sinal. E toda a igreja, a história se repete de geração em geração. Os problemas são os mesmos. Lá em Corinto havia preferência por pregador, preferência por evangelista, preferência por levita. Devia ser assim, ó. O povo era totalmente dividido. Porque uma das características de pessoas que são divisivas são as pessoas que têm preferências. E nós não temos que ter preferência, nós temos Cristo. Preferência porque se todos são iguais perante Deus. Como é que eu vou dizer que esse cantor é melhor que aquele? Se todos estão fazendo a obra de Deus, não tem porquê. Entende? Como é que eu vou dizer que esse pregador é melhor que aquele, eu prefiro aquele? Mas ele está falando a palavra é para te pegar, porque é a palavra que muda, não é o pregador. Deus vai ter que escolher alguém para pregar. Ou vários para pregar, mas tu vai escutar todos e tu vai considerar o que Deus está falando através deles. Agora, se tu acha que a ferramenta é mais importante do que o Cristo, que usa a ferramenta, aí você se dá mal. Veja só como precisa da iluminação, né? Tudo isso que o ministro falou aí tem a ver com a iluminação, né? A palavra, ela tem o poder de fazer, né, essa mudança, né? Fazer a gente, assim como o ministro citou aí na vida de Pedro e também de Judas, hoje para nós
serve a mesma coisa, né? Nós estamos sempre vendo o Ministério da Palavra, sempre trazendo assuntos, sempre trazendo, né, questões para poder haver justamente essa iluminação, né? Nossa mente, ela precisa mudar, né? E nós precisamos compreender, né, de que nossa vida é isso, né? Justamente o que o ministro tem falado, do gerar e do cuidar, né? Então, nada além disso. Então, nós geramos, cuidamos, né? Nos consagramos para gerar e cuidar, né? E automaticamente nas finanças é a mesma coisa. Porque tudo que nós ganhamos, nós precisamos investir no reino, né? Porque é através do reino, né, que nós somos abençoados. Agora mesmo nós estamos tendo a oportunidade, né, de sermos edificados e nutridos através desse compartilhar aí do ministro da palavra, né? Todos os dias nós temos aí mensagem de edificação, programa de rádio, né? Até nesse capítulo fala, né, do Ministério da Palavra, fala da Rádio TV Menorá, fala da Editora Vento Sul, fala do Pão de Judá, né? Então, nós precisamos, né, mudar a nossa mente, né, de que nós precisamos investir no reino, né? Porque a nossa vida, a nossa recompensa, ela é celestial, né? Então, se a gente não buscar renovar a nossa mente, né, de que eu preciso, né, dizimar, eu preciso ofertar, né, não só financeiramente, mas também do nosso tempo, porque também nesse capítulo fala do trabalho, né, ministro? Mas o tempo passa rápido, ministro. Temos aqui, né, uma última pergunta aqui, Suzy, se tiver mais alguma aí também. Ultimamente o Espírito tem falado muito sobre o gerar e o cuidar. Como ser eficaz e leve para o Senhor nesta área? Você tem a leveza, depende do nível de quebrantamento que a gente tem. O Senhor, quanto mais quebrado uma pessoa é, mais Deus usa ela. Porque é uma pessoa que não oferece resistência ao Espírito Santo. Só os fortes de alma que resistem ao Espírito. Mas quando Deus quebra, enfraquece a nossa vida da alma. E aí Deus pode nos usar mais. Então peça quebrantamento. É isso aí. Suzy, tem mais a última pergunta e algo a acrescentar aí para poder a gente ir? Quando ele fala ali sobre divisão, né, o ministro compartilhando, porque através da pregação da palavra foi que Paulo, né, investiu muito na pregação da palavra, a ponto de que todos fossem um, né, sempre exortando para que todos tivessem a mesma mente, que olhassem para Cristo, né, houvesse a renúncia. Tanto que a pregação, ela surtiu tanto efeito que a segunda carta mostra isso, né? Que não houve persuasão de Paulo, mas a exortação firme ali, a perseverança naqueles pontos, porque hoje a gente vê aqui, o Ministério da Palavra que está aí dividido na mesa, tá? O Pão de Judá, a Rádio TV, Editora, que está justamente trabalhando incessantemente para quê? Para que todo mundo pense a mesma coisa. Aí você vai reclamar às vezes com o presbítero de algum irmão, ou o presbítero vai reclamar para o Ministério da Palavra, eles não, vai para as mensagens, vai para a palavra, porque a única forma da gente poder ser um, entrar na unidade, é todo mundo acessando a mesma coisa e pensando a mesma coisa, né? Porque aqui mesmo a gente ouvindo a mesma coisa, já há tantas divisões. Imagina em lugares onde as pessoas ouvem coisas diferentes o tempo inteiro. Como é que vai haver unidade? Nunca. Né? Aqui a gente já sofre com essa dificuldade. Mesmo eu ouvindo a mesma palavra, eu entendo uma coisa, o Jefinho entende outra, a Adilene entende outra. Né? Então, Deus tem que realmente ali quebrar, iluminar, enfim, para poder a gente poder ser sempre o Espírito ser um só. Né? É isso aí. Mas já estamos chegando aí no final da nossa programação, o tempo passa muito rápido. Quero agradecer a participação e deixar as considerações finais aí. Olha, eu quero agradecer só esse momento de comunhão e a audiência do programa que nos suportou aqui hoje, né? E que Deus esteja sempre nos abençoando cada dia mais com a palavra dele, para que a gente possa estar em comunhão com Cristo e com os irmãos. Amém? Deus abençoe a todos. Suzy. Quero agradecer também, né? E vamos perseverar na palavra, na mesa, né? Não desprezar aquilo que está à nossa disposição, porque vai faltar, né? Então a gente não pode perder aquilo que o Senhor está nos dando hoje. O que a gente come hoje é para hoje, não é para amanhã. Amanhã já é outra comida, né?
Amém. É isso aí. Deus abençoe, Suzy, ministro da palavra, e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, né? Então tivemos aí a participação da Suziane Alcântara e do Sérgio Roberto Alves compartilhando um pouco aí sobre esse material, o livro A Obra Única de Deus, né? Mas agora vocês fiquem aí com o programa, né? Estúdio Menorá, após o programa Pão da Vida, só entrar lá no canal do YouTube da Rádio e TV Menorá. Quero agradecer a companhia de vocês, uma ótima noite. Boa noite, Adilene. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos. Boa noite, Levi. Boa noite, Adilene. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que nos acompanharam até aqui. É isso aí. Um forte abraço, Deus abençoe e até amanhã. Você ouviu, pela Rede Menorá de Comunicação, programa Pão da Vida. Diretamente dos estúdios de Lauro de Freitas, Bahia. Disse Jesus: Eu sou o pão da vida. Eu vim do céu. Programa Pão da Vida.